Boa noite a todos. Dessa vez eu vou me referir à preocupação mais pujante ao longo dessa semana. Já estamos em outubro. Eu gostaria antes de fazer uma digressão geopolítica, porque se olharmos o Canadá é um território que 40% dele tem dificuldade de mobilidade, trânsito e de produção agropecuária, em função do gelo e poucos rios. Nós temos Estados Unidos, que é um território absolutamente ocupado, inclusive nos desertos, apesar de ter autossustentação na produção dos seus bens de agropecuária. A Europa já está absolutamente tomada. Nós temos a África, sobretudo a questão do Saara e os países que estão abaixo da região subsaariana, eles vivem em eternos conflitos. E já temos a presença dos chineses lá com muitos empreendimentos. Vamos agora para a Ásia e vamos ver que a Ásia, juntando a direita, a parte oriental do Oriente Médio, são países, os ãos, Cazaquistão, Turquestão, que eles têm dificuldade de mobilidade, dificuldade de produção de itens agropecuários, dificuldades de irrigação. E, por fim, descemos ali para a Oceania, que são muitas ilhas, muitas delas vulcânicas, e a Austrália, que tem mais de 40% do seu território de deserto. Onde os países, sobretudo o G20, vão buscar investimento de médio e longo prazo. América do Sul, notadamente Brasil. Por quê? Todos os demais países eles são interrompidos pela Cordilheira dos Andes a partir da Venezuela e vai até o sul do Chile e Argentina, Patagônia. Então isso daí não só dificulta a mobilidade, como também a instalação de zonas industriais e agropecuária. Nós temos o Peru, o Paraguai, que é um país que tem o charco predominante. A Argentina, no que sobra, é predominantemente agropastoril, todavia tem um histórico de governos difíceis de confiabilidade de investimentos. E o Uruguai, que é um país plano, praticamente plano, muito bom para agroindústria, agricultura, todavia não é um parceiro preferencial de investimentos, sobretudo Estados Unidos e comunidade europeia, porque o índice de produtividade, sobretudo industrial deles, é muito baixo. Sobrou quem, meus amigos? Sobrou o Brasil. O Brasil, que ele tem 4 principais bacias hidrográficas, boa parte dessa malha hidrográfica ela é navegável. Nós temos uma capacidade de produção, nós temos uma larga extensão em zona temperada, climática, que é ótima, propícia a se plantar praticamente uma enorme variedade de itens e também de cultivo de pecuária, apesar de ocuparmos, de acordo com a NASA, cerca de 7,6% do nosso território. E somos sempre fomos ao longo do tempo cobiçadíssimos. Eu li um livro muito interessante chamado A Ira de Deus, e nesse Ira de Deus, o historiador ele fala do Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal ele tinha uma implicância com as benesses dadas pelo rei João XXIII ao Vaticano, porque Portugal também devia muito ao Vaticano, sobretudo depois das aventuras náuticas. E como parte desses títulos vencidos, havia uma permissividade de penetração aqui no Brasil de jesuítas, franciscanos, carmelitas, sendo que, sobretudo, os jesuítas eles tinham muitos cientistas entre eles, botânicos, zoólogos, especialistas em clima, em solo, e eles fizeram um substancial e denso mapeamento geológico e geopolítico do Brasil, o que custou
vários atentados ao Marquês de Pombal, não estou dizendo aqui, e o historiador também não deixa claro, partindo do Vaticano. Todavia, foi uma pessoa que teve a clarividência de ver o dano dessa permissividade para com a igreja no nosso território. Houve uma tentativa, na época dos governos militares, de povoar, sobretudo a Amazônia, a partir da Ponta de Cabedelo, ali na Paraíba, onde se inicia a Transamazônica, que seria uma rodoferrovia. Todavia, por questões de sustentabilidade e resistência do solo, e sobretudo a enorme implicância da esquerda com esse projeto, que era patrocinado por presidentes militares. Eu lembro muito bem, na minha juventude, que o falecido Mário Lago, a Fernanda Montenegro, Chico Buarque, todas essas pessoas da parte da inteligência brasileira, sobretudo cultural e artística, metiam um pau dizendo que era uma megalomania dos militares a Transamazônica. Eu voei lá no início da minha carreira. Eu voei a partir do sul do Amapá, uma cidade pequena chamada Pedra Branca. Nós dávamos apoio. Estávamos, inclusive, numa das bases da Mendes Júnior, uma das antigas construtoras contratadas para esse grande projeto. Ele foi simplesmente esvaziado, sobretudo no governo Sarney, no início do governo Sarney, que também foi o período no qual houve uma profusão de ONGs adentrando no nosso território. Então, logo o Sarney assumiu, coisa de poucos meses depois, a Amazônia já estava infestada de ONGs. E esse projeto ele poderia ter prosseguido, só que nós não conseguimos prosseguir. E o que ocorre de curioso é que Fernando Henrique, quando ele assumiu, ele viu a necessidade geopolítica e estratégica, tanto é que ele investiu nas rodovias que ligam Manaus até Boa Vista e Boa Vista até Venezuela. Exatamente um escoamento que, chegando lá na Venezuela, antes desse pesadelo bolivariano, nós estaríamos mais próximos, nossos bens estariam mais próximos do canal do Panamá, do mercado do Caribe. E hoje nós ainda dependemos de descidas, alguma parte de minerais sai pelo porto de São Luís e expressiva quantidade ainda sai de Santos e Praça Mauá. Então, quer dizer, tem que se descer até Rio e São Paulo, pega trânsito, estradas ruins para se prosseguir o escoamento para poder ir para o mercado do Caribe, atravessar o canal do Panamá para então tentar conquistar o riquíssimo, o trilhardário mercado do Pacífico. E o Lula também, de esquerda, ele investiu na construção de uma ponte na fronteira do Brasil com o Peru, ou seja, a esquerda esculhambou o projeto na época que eram os militares, esperou passar um tempo e reconheceu, entre aspas, a necessidade de se prosseguir. E por que eu estou falando isso? Por causa de uma faixa na calha norte-noroeste do nosso estado. Há um projeto da defesa, não de militares, mas do Ministério da Defesa em si, chamado Calha Norte, em que se preocupa com a presença do Estado, controle de saúde, controle social, de educação, um auxílio, sobretudo para as tribos que compõem essa faixa, que são exatamente as tribos que, entre aspas, pleiteiam sua independência do território nacional. E hoje elas encontram franco e forte patrocínio e simpatia, não só da ONU, mas sobretudo do Vaticano. Pois é, meus amigos, começou na segunda-feira o Sínodo, que é a reunião dos bispos no Vaticano, cujo título é Sínodo Pan-Amazônico. Por que eu chamo a atenção disso? Volto a dizer, temos padres apanhando e sendo presos na Bolívia. Notícias falam disso. Nós temos padres apanhando e morrendo na Venezuela, padres apanhando e morrendo na Nicarágua, só países com ditadores bolivarianos. E também as recentes notícias de padres católicos, apostólicos e romanos apanhando,
sendo presos e cremados vivos na Coreia do Norte. Qual seria, na coerência de um cidadão qualquer, a preocupação do Sínodo? Uma mobilização junto à ONU para parar isso e proteger os padres? Não, muito pelo contrário. Eles estão preocupados em estimular discussões para levar a ONU para fazer uma pressão para internacionalizar as tribos na Amazônia brasileira, não obstante ver aquele título suave de pan-amazônico, dando a entender que eles vão se meter com os índios na Colômbia, Venezuela e Peru, mas isso não vai ocorrer. O interesse são as tribos em nosso território. E onde está o cidadão? Para variar, ele está preocupado com outras coisas. Cidadão eleitor, cidadão consciente. Eu tenho acompanhado já há um mês isso daí, eu não tenho encontrado quase nada, a não ser opiniões favoráveis de bispos ligados à CNBB e à esquerda, tentando tratar o brasileiro como idiota, com argumentos dizendo que tem que levar desenvolvimento social para aquelas tribos. Isso é enrolação, está tratando todo mundo como idiota. E eu não vejo nada no Estadão, no Globo, Folha de São Paulo, Estado de Minas. O que me chama a atenção é que o estado de Minas Gerais é o estado, dentre todos os estados de todos os países da América do Sul, com a maior concentração de igrejas católicas, apostólicas e romanas. E não se vê nada acerca do sínodo publicado. Ou se tem, não tem a profundidade. Porque a mídia, sendo os olhos e ouvidos da sociedade, requer a ela, é imputada a ela a obrigação de tentar buscar elementos de análise no mundo que venham prejudicar a sociedade brasileira, até para orientar, esclarecer o eleitor, o cidadão que tem condições de ter um mínimo de formação de opinião, porque nós somos responsáveis por conhecer, porque nossa opinião reverbera entre filhos, famílias, funcionários, porteiros, frentistas de garagem, pessoas que servem o pão na padaria, supermercado, porque elas são ávidas a conhecer nossa opinião para poder passar entre seus familiares, e nada tem na mídia para nos esclarecer. E a sociedade esclarecida, entre aspas, ela vem sistematicamente preocupada em saber quem é o PGR, tornou-se de repente especialista em funções de embaixador nos Estados Unidos. Todo mundo passou a entender acerca de Amazônia queimada na Amazônia. Todo mundo passou a entender acerca de ritos de aprovação de reforma de previdência, sempre pelo lado mais distorcido. E sínodo do Vaticano, não tenho visto nada, nenhuma manifestação. A última manifestação, eu liguei para um amigo em Brasília, ele ligou, mandou o vídeo das pessoas mobilizadas na frente do STF. Eu digo, vocês estão no lugar errado. Vocês têm que se deslocar agora cerca de 1,5 km até a Cúria do Vaticano, que fica em frente, ao lado, fica entre a Catedral Metropolitana e o primeiro bloco de ministério na ala sul. Ali deveriam estar fazendo essas manifestações, porque o Vaticano está querendo roubar dos brasileiros seu patrimônio e território. A sociedade está preocupada com outras coisas. Eu até brinquei com ele e outros amigos, olha, daqui a 15 anos você vai estar numa reunião de família, ou 20 anos, seus netos vão perguntar, e aí, vovô, o que é que houve que nós perdemos esse território com toda essa riqueza e agora não nos pertence mais? Houve a mobilização na ONU, no Vaticano, o que é que o senhor estava fazendo naquela época, vovô? Aí você vai dizer assim, meio constrangido, estava na rua lutando para prender o ministro Gilmar Mendes, destituir o Toffoli, todas essas banalidades e platitudes que não agregam valor. Nós estamos comprometendo o futuro das nossas gerações com essa omissão dinâmica. Não é uma omissão passiva que o cidadão está indo às ruas se mobilizar, mas está com foco, em meu ponto de vista, errado. Eu precisava falar isso porque nós temos que expandir esse diálogo. Soluções, meus amigos, eu não tenho. Daí eu apresento para a gente discutir e chegar a algum ponto.
uma vez que a vontade do eleitor ela é irrisória, não obstante a enorme quantidade de assinaturas de pedidos que simplesmente e são deliberadamente engavetados, seja pelo senador Alcolumbre ou pelo deputado de 74 mil votos no universo de 1.200.000 votos cariocas, que logrou inclusive ser presidente da Câmara dos Deputados. Mas enfim, essas observações aí são temas para outro vídeo. Eu desejo a todos uma boa noite, muito obrigado.